queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando no seu coração e no seio da sua família. Estamos de volta com mais um programa Família Restaurada, um programa realizado pela Igreja Batista Memorial. Eu sou o pastor Pedro Guirra, pastor dessa amada igreja. Olá, graça e paz. Como é bom estar aqui de novo, né? Mais uma semana aqui com vocês. E como vocês sabem, esse programa faz parte da grade dos Batistas na TV, né? Cada dia da semana, de segunda a sexta, uma igreja batista vem aqui com uma programação diferente. E a nossa proposta é sempre essa, abençoar a sua família. E nós louvamos a Deus por ser esse o canal que Deus está usando, né? Para entrar nos lares de vocês e abençoar, assim, as famílias de vocês. E como falamos, cada terça-feira nós trazemos assim um tema diferente, mas um tema que aborda algum problema que a família esteja enfrentando, e trazemos sempre a um especialista na área para estar abordando esse tema, trazendo algumas soluções práticas para que a sua família também seja restaurada. E hoje nós temos um tema aqui, Kaline, muito especial. Muito interessante, né? Muito interessante. Nós tivemos ali na Convenção Batista Norte Rio Grandense, né, ali em Pau dos Ferros, conversando com a nossa assistente social, né, a esposa do nosso pastor Cristóvão, que tem um programa aqui também, Seja Luz, toda quinta-feira, né? E ela vai estar aqui tirando algumas dúvidas, né? Falando sobre esse tema tão importante, né? E tão atual, que é a violência infanto-juvenil, né? Talvez você tenha percebido, observado, né? Essa movimentação E você vai então tirar algumas dúvidas que você tem com essa palestra, essa entrevista que nós vamos ter aqui com Ana Augusta, né? Ela que é a assistente social da prefeitura aqui de Mossoró. Olha, vai ser um tema assim imperdível, tá bom? Então não sai daí, Deus vai falar muito ao seu coração através desse programa. Como vocês sabem, toda semana a gente trabalha um tema diferente. Você tem a oportunidade de ver outros temas que nós já trabalhamos no YouTube, né? Você pode ir lá, Memorial Oficial, então coloca lá. Programa Família Restaurada, já vai aparecer vários programas que você pode assistir com diversos temas, e é interessante que você se inscreva no nosso canal para que você tenha acesso a todas as nossas informações. Você pode também participar na fanpage, né, no Instagram, Memorial Oficial, tudo com esse nome, Memorial Oficial. E hoje aqui no programa você pode participar pelo WhatsApp ou também pela fanpage. O WhatsApp é 98761-3531. Né? 98761-3531, Família Restaurada, e aí você pode deixar assim a sua opinião. Ok, como esse mês é o mês da família, né, o mês de maio, né, os batistas comemoram o mês da família, né, a Igreja Batista Memorial está nesse trabalho também. Nós vamos ter aí no dia 26 esse feriado, você não pode perder. Nós vamos ter assim um momento de comemoração, de confraternização, o encerramento do mês da família, né? Está aqui conosco, né, um casal muito abençoado também. Queremos convidar aqui Artêmio e Joana, né? Eles são lá da Primeira Igreja Batista de Mossoró, pastor Marcos Limeira, né, um pastor que a gente tem um carinho muito grande, né? Já recebemos um casal lá, Eliel, né, esteve lá na igreja, e aí a gente está abrindo esse espaço para que os irmãos também divulguem esse trabalho que vai ocorrer, salvo engano, esse final de semana. É isso, meu irmão? Fique à vontade, Artêmio, Joana, sejam bem-vindos. Aqui é um programa da família e vocês também já têm essa família restaurada. Sejam bem-vindos, queridos. Isso mesmo. Nós queremos agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Saudar a todos também com a graça e a paz. E, amém, como o pastor já falou, né, nesses dias 20, 21 e 22 de maio, esse final de semana, nós estaremos realizando nossa terceira Conferência da Família. Okay. Vem como tema Restaurando os Valores da Família. Você pode lançar aí na tela aí, viu? Que na sexta-feira nós temos a seguinte programação, com o pastor Alaná, né, da Segunda Igreja Batista, muita gente conhece. No sábado, nós começaremos às 14h30, com 2 oficinas, uma dedicada aos pais, que é Pais diante da nova realidade social da juventude, e a segunda oficina, que é Jovens e os novos conceitos da realidade. Ao concluir essas 2 oficinas, uma vai ser dedicada aos pais, né, e outra aos filhos. Quando concluir essas 2 oficinas, nos reuniremos no templo para fazer o fechamento. Uhum. E continuaremos com a programação no sábado à noite com Paulo Roberto Seabra, ele é lá de Fortaleza.
às 19h30 e no domingo, de 9 horas da manhã e às 18 horas também, para o encerramento. Então, nós queremos convidar a todos, é uma programação para a família, né? Como bem combinando aqui com o programa Família Restaurada e nós restaurando os valores da família. Me diga uma coisa, Joana, alguém precisa se inscrever, as vagas são limitadas, é pago, como é que funciona? Como é que as pessoas que estão em casa podem ter acesso ao congresso? Não, é aberto, não tem inscrição, né? Apenas nas oficinas, que é interessante na sexta-feira já darem os nomes para a gente organizar o espaço. Mas é aberto, não tem. O convite é você vir. Então todo mundo pode ir, pode levar Isso. A família inteira. É na primeira Igreja Batista de Mossoró, ali próximo à Praça de Esporte, na Rua Lopes Trovão. E é isso aí. Estão todos convidados. Muito. Ok, pessoal, tá aí o convite, você não pode perder, né, restaurando os valores da família. Então, você quer restaurar os valores da sua família, né? A gente percebe o quanto a família está desfacelada, né? Tem perdido os seus valores. Então, não perca, vai ser um programa especial ali na primeira Igreja Batista aqui em Mossoró, tá bom? Então, o interessante é que eles vão tratar de assuntos da atualidade, né? Assim, mostrando a mudança da realidade de hoje, né? Como os pais devem se adaptar, como os filhos têm enfrentado essa nova realidade. Então, é interessante que a família vá toda, né? Vá toda a família, os filhos e os toda pais. A família. Ok, tem programação para toda a família, né? Tanto para os filhos quanto para os pais, como foi abordado aqui pelo casal. Então, querido, Deus abençoe vocês. Amém. Estaremos orando e deixando um lugarzinho na agenda também para crescermos lá com vocês. Estaremos esperando vocês. Obrigada, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Amém, Obrigada. Tá vendo aí, gente? Que coisa legal. Uma programação para a família, um congresso para a família. Então, você deve levar os filhos e todo mundo lá para a primeira igreja. E se você não puder ir todos os dias, tira pelo menos um horário para ir, tira pelo menos um dia para ir. Lembrando que sexta, sábado e domingo à noite terão programação, né? Então, assim, tá todo mundo convidado. Ok, Kaline. Kaline, você está vindo sempre de forma muito elegante. O que é que está acontecendo com você? Você já é linda, mas você está vindo sempre diferente para o programa. Que segredo é isso? Conta aí pra gente, Kaline. Eu estou amando essa novidade. Olha, toda semana a Amy está me vestindo, né? Cada semana, quando eu chego lá, as meninas já dizem assim, já escolhemos o look da semana, né? E eu amei essa batinha. Eu quero na minha coleção essa aqui também, viu? Bom. Amei as peças. Eu amo as peças que a Amy manda pra mim, né? E eu fico muito feliz de poder representar, né, essa loja, essa marca. E é uma oportunidade para você também. Você que está desempregado, a gente está vendo aí todo mundo falando de crise. A Amy é uma loja que vende em atacado. Você vai lá, compra num preço legal. E aí você pode vender na igreja, pode vender em qualquer lugar, né? E tirar uma renda extra aí. Fica ali na Felipe Camarão. M, você vai ver logo bem bonito assim. M, lá na Felipe Camarão. Vai lá, faz uma visita que lá eles estão cheios de novidades. Cheios assim de novidades para vocês, né? Eu também não posso deixar de falar que complementa o meu look, é claro, das peças que a Nonô Biju manda para mim, né? A Nonô Biju arrasa nas peças, né? Essa semana eles me deram um brincão aqui, ó. Ceará disse que eu tô radiante aqui com esse... Sem dúvida. Eu amei, né? O brinco que a Nonô Biju mandou pra mim. Lembrando que eu fui na Nonô Biju conferir, né? Eles que estão lá em novo endereço, lá na Galeria Dom Gentil. E aí eu fiz lá uma filmagem lá. Assistam aí, acompanha aí as novidades da Nonô Biju. Olá, hoje eu estou aqui na Nonô Biju, vim conferir de perto todas as novidades e variedades que essa loja tem preparado com tanto carinho para você. Ela que está agora em novo endereço, que legal, uma loja muito linda, tudo muito bem acabado. Venha conferir de perto, aqui na Galeria Dom Gentil, que fica bem pertinho, mais centralizado, entre o Hospital Wilson Rosário e o Colégio Diocesano. Venha conferir todas as novidades. As peças de acrílico foram tendência no verão e continuam fortes no inverno. Nossos modelos têm formas e detalhes variados, acabamento perfeito e cabe em todos os... Ok, querido, estamos de volta aqui com o programa. Aqui,
Família restaurada, né? E família é isso, é interação, né? Estávamos aqui batendo papo, né? Mas estamos de volta com esse programa maravilhoso, onde Deus tem transformado vidas. Nós, particularmente, temos aprendido bastante aqui com o programa, né? Com os palestrantes. E hoje promete, viu? Sem Hoje promete. dúvida, vai ser muito edificante, né? Sobre a questão da violência infanto-juvenil. Mas você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus e você não tem tempo disponível, queridos, nós temos a Faculdade ISAED, a faculdade à distância. Então você pode estudar em casa, qualquer horário que você tenha disponibilidade. Então a ISAED tem todos os caminhos para que você possa crescer espiritualmente, tá certo? Então nós vamos ver um videozinho, né? Um intervalo, e daqui a pouco a gente retorna, tá bom, Ivan? Deus abençoe, daqui a pouco a gente retorna com essa palestra, esse debate com a nossa assistente social, que já está ali preparadíssima para essa nossa entrevista. Chame a família, que no próximo bloco a gente já começa com a entrevista. Mesmo correndo muito, faça o seu tempo produzir sabedoria. O ensino à distância é a solução para quem dispõe de pouco tempo. O ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, oferece os melhores professores, horário flexível, acesso 24 horas, suporte ao aluno, dê luz ao seu chamado. Aumente sua visão ministerial. Promova seu ministério, estude teologia e invista na sua capacitação. Comece agora mesmo. Faça parte você também. Junte-se à família ISAED. Material didático, aulas interativas, provas online e certificado de conclusão. No ISAED, aqui o seu conhecimento cresce. Acesse www.isaed.com.br. Ok, queridos, estamos de volta com o programa Família Restaurada. Você viu aí a propaganda da Primeira Igreja Batista em Mossoró, falando sobre restaurar os valores da família, né? Tivemos aí esse casal trazendo essa divulgação. Não perca então esse final de semana ali na Primeira Igreja Batista, a igreja que o pastor Marcos Limeira tem a responsabilidade de conduzir aquelas ovelhas. E como prometemos, estamos aqui de volta para tratarmos de um tema muito importante. Estava conversando aqui com a assistente social, a nossa querida Ana Augusta, né? E ela estava me falando que isso é uma comoção nacional, é um trabalho a nível nacional. Ana, seja bem-vinda, querida. Como é que vai ocorrer esse trabalho a nível nacional sobre a violência infantil e juvenil? Seja bem-vinda, querida. Boa noite, telespectadores. Bem, eu queria dizer que essa semana nós estamos, né, em campanha. Também vamos fazer orientações em todos os órgãos públicos, de preferência na saúde, na educação, também nas escolas, né, que amanhã vai ser o dia D de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito interessante. Ô, Ana, me diga uma coisa, de que se trata realmente esse tema, né? O que é que vai estar abordando esse tema a nível nacional? Esse tema a gente vai estar chamando a atenção, né, para o problema, né, que acontece, as crianças, nossas crianças estão sendo violadas, né, e muitas vezes nós somos omissos, nós fazemos vistas grossas. Então, é uma maneira de fazer com que as pessoas entendam que nós temos que proteger as nossas crianças desse mal que pode trazer consequências gravíssimas, não só à vida, né, mas ao futuro,
tudo, envolve tudo na vida dessa criança. Toda uma estrutura, É verdade, né? Exatamente. Muito É bom. interessante, né, que vai se fazendo essa mobilização e vai trabalhando na cabeça das pessoas relacionado ao tema. Mas o que vem a ser realmente, de fato, né, violência infanto-juvenil? Para que a gente entenda, para que todo mundo entenda o que é isso. É a violação de direitos, né, através do corpo e da sexualidade dessas crianças, né, e esse abuso ele se dá através de força ou de coerção, e a criança e a adolescente ela vai estar fazendo uma coisa inapropriada para a própria idade cronológica dela, certo? Que vai prejudicar o desenvolvimento físico, psíquico, social, que vai trazer transtornos à vida dela tremendos. Com Ok. certeza, com certeza. Ô, Ana, quem geralmente comete esses abusos? Quem geralmente comete? É o tio, às vezes o pai? Como é que isso ocorre? Quem comete esses abusos? Infelizmente, a maioria dos abusos são cometidos dentro da própria família, por pais, padrastos, avós, tios, né, pessoas da próprios parentes, né? Mas também acontece de ter amigos, de ter vizinhos, né? E também com a exploração, também acontece de ter cafetões e cafetinas que também fazem parte dessa situação, infelizmente. Aí já é mais para a rede de prostituição mesmo, Para a rede de prostituição, que alimenta a rede de prostituição. Porque, Ana, fazendo essa pergunta, me vem à mente o seguinte, que aqueles que estão mais próximos, que deveriam, na verdade, trazer a proteção, infelizmente, as pessoas mais próximas são as que mais cometem esse tipo de delito? Infelizmente Infelizmente, principalmente pais e padrastos. Infelizmente, certo? E muitas vezes a mãe, as pessoas da própria família, elas são omissas a esse tipo de prática. O que leva, então, a essa omissão? Qual seria o motivo dessa omissão? Medo? Às vezes sente vergonha? Medo, vergonha, preconceito, ameaça, né? Porque quem está fazendo esse tipo de agressão, ele pode ameaçar as pessoas em volta para que não se revele, até porque isso tem penalidades. Nós temos no Código Penal penalidades para esse tipo de prática. Então, por medo de ser preso, ela faz o quê? Ela ameaça de morte todos que estão à volta, ou até mesmo a criança, para que essa prática continue a reinar, infelizmente. Ok, daqui a pouquinho a gente vai ver, então, como então denunciar, enfim, como proteger melhor as crianças, né? A gente está falando assim desses assuntos, eu estou pensando no pessoal que está em casa, né? Como é que o pessoal de casa pode participar aqui? Então, você vai poder participar pelo WhatsApp 898761 3531, eu estou na 3 ou na 2? Na 3, e você vai poder deixar alguma pergunta, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui com a profissional, né? Ela que é assistente social da Prefeitura aqui de Mossoró. Se você tem alguma dúvida ou alguma pergunta, você quer fazer alguma pergunta, mande aí pelo WhatsApp, que aí a gente vai poder transferir sua pergunta, né? Aproveitando a presença dela e responder, na medida do possível, a sua pergunta, tá certo? Participe aí conosco aí. Ana, a gente está falando aqui de violência, né? Como é que se caracteriza, né, a violência em si? Como é que ela é para que a gente entenda o que é diretamente violência? Bem, a violência ela tem várias facetas, certo? Existe a violência psicológica, que é aquela violência que a mãe ela constantemente agride, destrói a autoestima da criança, depredando a criança, chamando de palavrões, depreciando a criança. Existe a moral. Então, essa primeira violência que você falou já se caracteriza como uma violência infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Não é só sexual. Não é só isso. Tem outros tipos de violência. Nós estamos chamando a atenção essa semana para essa. Mas nós temos violência psicológica contra a criança, moral, que é aquela calúnia, difamação, né, injúria. Nós temos também a violência, a negligência, que é uma forma dos pais não prestarem o auxílio, terem o cuidado necessário com aquela criança que está em pleno desenvolvimento, né? Como também nós temos também a violência, né, física, que faz com que a criança
ela comprometa a integridade física daquela criança. Aham. Né? Ok. Temos outras formas de violência, sendo que essa semana nós estamos trabalhando o abuso e a exploração sexual de crianças Essa e adolescentes. semana, especificamente, está Exatamente. trabalhando esse tipo de Esse violência. tipo. Muito Ok. bem. Quando se fala de violência, a gente só pensa que na violência sexual, né? É verdade. Mas você vê que a abordagem interessante nós tivemos aqui, né, com a nossa assistente social, falando das várias facetas de violência, né, que às vezes até a gente comete com os filhos sem perceber, né, mas estamos cometendo esse tipo de violência, né? Então, essa abordagem tem sido muito interessante para que a gente se desperte para não cometer isso. Ô, Ana, quais as sequelas que esse tipo de violência pode gerar na vida do infanto juvenil? Inúmeras sequelas, infelizmente. Né? A criança ela pode desenvolver hiperatividade, uma forma de chamar atenção, né? Ela pode ficar recatada, né? Com medo da ameaça que ela está sofrendo. Ela pode causar inúmeros transtornos, né? Ela pode se evadir do colégio, ter baixo desempenho, ter depressão. O adolescente também, ele pode ficar rebelde, como uma maneira de chamar atenção para a violência que ele está sofrendo, como também ele pode se emaranhar pelo mundo das drogas, do crime, da prostituição, do álcool, e também ele pode cometer suicídio, como também ele pode acontecer o homicídio, por consequência do agressor se sentir ameaçado e ele matar o próprio adolescente ou a própria criança, como acontece, infelizmente, em nível nacional e até mesmo em Mossoró nós já tivemos casos. Misericórdia. É algo... Ela está falando aqui das consequências e eu estou pensando assim, meu Deus, quantas crianças estão sendo violentadas ultimamente? Porque, assim, de acordo com a gente vê muitas crianças rebeldes, muitos adolescentes se evadindo para as drogas, aquela coisa toda. Então, a gente fica assim um pouco mais preocupado e a gente tem que parar para pensar assim, será que os meus filhos estão sendo realmente guardados ou está acontecendo alguma coisa, né, errada com os meus filhos? A gente tem que ficar realmente muito, muito, muito atento, muito atentos. Ok. Queridos, nós temos aqui já as perguntas, já estão chegando. Muito viu? bem. Leiliane está fazendo uma pergunta aqui, né? Leiliane, que é líder da juventude ali na Igreja Batista Memorial, ela está fazendo uma pergunta aqui, que essa pergunta, Ana, é uma pergunta que já está aqui para ser feita para você. Né? É uma pergunta para ser feita. Então vamos aproveitar o ensejo e fazer essa pergunta que Leiliane fez para você aqui. Interessante quando Jesus perguntou para Pedro, né? Quem diz os homens que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. Né? Então as perguntas que Deus colocou em nossos corações também, o Espírito Santo já está falando com o pessoal em casa também, de forma que houve assim uma coincidência, né? Então nós temos aqui a perguntinha da Leiliane, que diz o seguinte: gostaria de saber como a igreja pode ajudar nessa campanha, certo? Essa seria uma pergunta posterior, mas aproveitando o ensejo, né, como é que a igreja pode ajudar nessa campanha? Vamos fazer assim, nós estamos quase fechando esse bloco. Leiliane, aguarda aí só um pouquinho, Leiliane, que a gente volta já. Né? Agora nós vamos para a dica da semana, um quadro que nós temos aqui, Família e Escola. Olha que coisa interessante, esse quadro abençoa muito a vida das famílias. Preste atenção nas dicas que são dadas toda semana pelo educandário Tia Marineide. Né? Nós vamos para o quadro Família e Escola e logo em seguida nós vamos para o intervalo. Aí no terceiro bloco a gente volta já aí com a resposta essas aí. E outras perguntas. Muito okay? bem. E a outra pergunta. Tem uma rede de proteção para crianças. Você volta.
Olha aí, tá vendo? Viram aí a dica da semana? A dica que a escola está trazendo, a Educandário Tia Marineide trouxe essa dica. Não é interessante que o aluno estude só na escola. Então, a tarefa que é feita em casa, é interessante que você, o pai ou a mãe, sente e ajude a fazer a tarefa do filho. Isso vai aproximar você da escola, da vida escolar do seu filho, e isso é muito interessante, né? Às vezes a gente deixa o filho, coloca na banca, não quer nem saber o que está acontecendo, mas é interessante que você, pai, você, mãe, fique de olho naquilo que o seu filho está estudando e ajude ele assim nas tarefas, tá certo? Obrigada aí ao Educandário Tia Marineide pela dica, né? Deus abençoe vocês. Na próxima semana estamos esperando mais uma dica de vocês, tá bom? Agora sim, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta. Vamos informar agora a programação semanal da Igreja Batista Memorial. Todas as segundas e terças, o projeto Cristo Salva. Na terça também acontece o culto de oração vespertino, às 16 horas. Acontece também às 18 horas da terça-feira o programa Família Restaurada. Um programa abençoado apresentado por nossos pastores. Acompanhe através da TCM e da TV Mossoró, ou também pelo YouTube. Quarta-feira, oração e doutrina às 19h30. Na quinta, as organizações e os ministérios se reúnem às 19h30. Sábado, com muita energia, a programação jovem acontece às 19h30. Vamos começar o domingo estudando. Acontece aos domingos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E ainda no domingo, culto de celebração com toda a família, às 18h30. Esta é a nossa programação semanal. Faça parte da nossa família. Faça parte da Igreja Batista Memorial. Ok, queridos, estamos de volta com o programa Família Restaurada. O programa está tão gostoso que está passando o tempo rapidinho, né? A gente fez uma pergunta no bloco anterior e, em função do tempo, não deu para a nossa assistente social responder. Então, nós vamos repetir a pergunta, talvez você esteja chegando aí agora, ok? Então, a pergunta, Ana, é o seguinte: como a igreja pode ajudar nessa campanha? Como é que a igreja pode contribuir? Eu acredito que a violência está em todo lugar, ela está. E eu acredito que em algum canto, na nossa rua, no nosso bairro, deve ter alguma criança sofrendo algum tipo de violência. E qual o papel da igreja nessa situação? É simplesmente denunciar, certo? Denunciar para que a violência não impere e para que aquela criança não sofra uma consequência maior, não seja morta por consequência da nossa omissão. Falando de igreja, eu acho que a igreja também pode contribuir muito, né, palestrando, levando esse assunto para dentro da igreja, né, para ser discutido dentro da igreja, para abrir o olho também, né, das pessoas que estão ali, que a gente não conhece. Tem muitas famílias que frequentam as igrejas, a gente não sabe diretamente quem é, o que sofre, mas esse assunto também deve ser abordado dentro da igreja. Ok. Ô, Ana, a igreja pode contribuir dessa forma. E o telespectador Celso está perguntando aqui também, né, até que ponto o poder municipal
está cooperando com esse programa? Há um apoio intensivo? Né? Só a sua presença aqui, né, que você apoio, trabalha, né? nesse setor, né, com certeza há. Mas me diga aí, há esse apoio intensivo? O município tem contribuído para a diminuição dessa violência? Nós temos uma rede protetiva, uma rede que envolve vários órgãos públicos, como o Conselho Tutelar, a Promotoria da Infância e Juventude, o CRAS, o CREAS, né? Qualquer órgão público pode denunciar. Uma criança chegar espancada no hospital, a equipe tem a obrigação. A criança chegar para um professor ou para uma diretora e dizer que está sofrendo violência, tem que ser feita a denúncia. Chegar numa unidade de saúde, tem que ser feita a denúncia. O que não pode é a gente ser condizente com esse tipo de prática, porque essa prática, nós prometemos cuidar dos nossos filhos e não podemos deixar outras crianças serem destruídos, os sonhos, os planos, a vida por consequência de omissão. Falando de denúncia aí, como é que a gente pode fazer essa denúncia, né? A quem procurar, como diretamente nós podemos denunciar? Pronto, essa denúncia primeiro nós podemos fazer no 100, no Disque 100. No Disque 100 é um disque que ele funciona em Brasília, né? E como você liga para lá, fala o nome do agressor, o nome da vítima, diz o endereço e esse Disque 100 ele vai estar contactando, né, um órgão competente aqui em Mossoró para estar averiguando essa denúncia, para que sejam tomadas devidas providências, as medidas cabíveis. Ok. Quais são as penalidades, Ana, que esses agressores podem sofrer? Pronto. A penalidade, por exemplo, quando uma criança é estuprada até 14 anos, se chama estupro de vulnerável, certo? Hoje, graças a Deus, foi aprovada uma lei que aumentou a penalidade. Até, eu acredito, em 30 dias vai mudar a pena, né? Hoje nós temos de 4 anos a 10 anos, né, de reclusão e multa. Mas vai ser mudado, né? Hoje foi aprovada a lei que vai ser mudado para 6 a 12 anos de reclusão. Como também a pessoa que é omissa, né, a mãe, por exemplo, que é omissa, se ela participar dessa situação, ela também pode pegar a mesma pena. Ou se ela sofrer coerção ou estiver forçada a suportar essa situação, ela também pode sofrer a penalidade. E se os dois forem condizentes com essa prática, eles podem haver a perda de pátrio poder em último caso, né? Eles podem perder o direito de criar o filho deles, né? Okay. Em último caso, né? É uma medida de último caso, perder a destituição do pátrio poder. É interessante, Ana, que você está colocando aí que nós não podemos ser omissos a essa situação. E isso me vem à memória o seguinte, que até os presos não concordam com esse tipo de atitude. Né? E uma das penalidades, até fora do Estado propriamente dito, fora da lei, da nossa Constituição, é que os próprios presos, né, tomam a iniciativa quando essas pessoas chegam aos presídios, né, e essas pessoas sofrem sérios danos. Né, a ponto dos presos... A questão de ética deles lá, né? De ética, ou seja, se os presos não admitem isso, como nós, como pais, vamos ser coniventes com isso? Né? Então, a gente precisa realmente ter essa iniciativa de denunciar. Essa denúncia, ela é feita de uma forma onde você não se expõe, você não aparece de uma forma anônima. Como é de forma anônima isso? Se você ligar para o Disque 100, você pode ligar a qualquer hora do dia. E não precisa se identificar. Como também você pode pedir também sigilo em qualquer canto que você for denunciar esse tipo de prática. Então você tem essa proteção do sigilo, porque isso é muito importante, porque talvez as pessoas não denunciem pensando assim, se a pessoa souber que foi eu que denunciei, né, então vai sobrar para mim. Né? Então essa questão do sigilo, então a gente tem essa proteção. Sim. Isso é muito interessante. Uma outra pergunta é, quais as causas que contribuem para a ocorrência desse delito? Quais são as principais causas? Bem, infelizmente, nós temos uma relação de desigualdade entre o adulto e a criança. Como o adulto ele é superior, vamos dizer assim, ele tem um maior poder, né? E ele manda e desmanda, então a criança ela fica coagida. Ela fica, infelizmente, vulnerável à situação, porque ela
é vulnerável, ela é uma criança, ela não tem condições, muitas vezes, de se defender, e muitas vezes os adultos que estão dentro de casa, eles mesmos que poderiam proteger, que poderiam denunciar, eles são coniventes com essa situação. Então fica difícil nessa relação de poder desigual, onde existe o machismo, existe às vezes por parte do agressor, né, uma superioridade física, né, em relação à criança. Então fica difícil da criança reagir. Como a criança vai reagir a uma pessoa que está em desvantagem? Se ela está em desvantagem física, se ela está em desvantagem, se ela está sob a proteção daquela pessoa. Se muitas vezes ela não tem condições de fugir daquela situação, né? Que às vezes ela fica em cárcere privado, às vezes ela é ameaçada, então não tem como ela reagir àquela situação. Ou ela infelizmente, se adapta àquela situação agressiva, ou ela morre. Né? Então acontece muitas vezes isso. É natural uma criança ou um adolescente violentado ele se sentir culpado, né? Eu já ouvi várias entrevistas e os psicólogos dizem que geralmente as crianças violentadas elas têm uma tendência de se sentirem culpadas por aquilo estar acontecendo com ela, quando na verdade elas são as vítimas. Exatamente. Né? Por que isso ocorre, né? Por que elas se sentem? Talvez seja essa questão do adulto colocar essa superioridade, né? Esse poder, essa autoridade sobre a criança, fazendo ela se sentir coagida. Exatamente. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Ana, eu já tive o privilégio de realizar 47 casamentos, né? E sempre eu digo isso, olha, todos eles nunca se separaram. Né? E eu sempre falo isso e os casais levam isso a sério, a ponto de uma vez me ligar e dizer, olha, eu vou me separar, eu vou ser o primeiro. E a gente conversou e graças a Deus tudo foi resolvido. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque há uma pesquisa que mostra que quando os pais não estão presentes, e eu sempre oriento, olha, analise direitinho se vale a pena você se separar por uma besteira, uma coisa tão simples, onde seus filhos podem sofrer danos lá na frente, porque a mulher vai querer casar novamente, chega um estranho em casa, como é que vai agir com seus filhos? Então, daí a insistência de você lutar pelo seu casamento, pela sua família, porque quem chega não tem nenhuma responsabilidade com aquela criança. A ausência do pai na família pode ser um fator predominante também para a ocorrência da violência infanto-juvenil? Pode acontecer tanto com ele como sem ele. Porque até mesmo ele pode acontecer, certo? Os próprios pais têm feito isso. Exatamente, pode ter culpa nessa situação. Agora, o que é que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes os pais, a mãe, ela se ausenta muito de casa, o pai se ausenta muito de casa e deixa a criança com qualquer pessoa. Isso é um motivo para acontecer, né? E muitas vezes na correria do dia a dia, nós correndo, trabalhando para um canto, trabalhando para o outro, nós não percebemos a mudança de comportamento dos nossos filhos. Porque quando nossos filhos estão passando por algum tipo de violência, eles mudam de comportamento. Eles não ficam mais como eram, eles se transformam, certo? Então, o que é que acontece? Aquela criança, ela com o tempo, ela vai perdendo a vontade de viver, ela vai ficando triste, ela vai perdendo o interesse pelas coisas que ela gosta, pelos brinquedos, pela televisão, e ela vai ficando depressiva, ela vai dando sinais, exatamente, né? Ela vai dando sinais, e muitas vezes no dia a dia, na correria, os pais não percebem, e quando vem perceber, infelizmente já tem causado transtornos seríssimos para aquelas crianças. Infelizmente. Qual é o apelo, você como assistente social, né, aí representando toda a nossa cidade, né, qual é o apelo que você faz assim para a população, para os telespectadores, não só aqui de Mossoró, porque o programa vai para o YouTube, então para o mundo, né, um tema que abrange o mundo. Qual é o apelo que você faz? Querido, não seja omisso, não seja cúmplice. Abuso sexual é crime. Você está acabando com a vida social de uma criança, acabando com a autoestima. Você está deixando essa criança viver, muitas vezes, com sérios transtornos.
Inclusive, essa criança pode vir a ser vítima amanhã. E nós também somos responsáveis por isso. Então, não se omita, não seja cúmplice, denuncie toda e qualquer forma, proteja. No artigo 5º do Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança não pode passar nenhuma forma, seja de violência, seja de negligência, seja de opressão, não pode. E quem é que deve agir nesse sentido? Não é só os pais, não é só o poder público, somos nós que temos que proteger. Essas crianças são vulneráveis, certo? Elas estão em pleno desenvolvimento físico, psíquico e social, elas precisam de nós. Elas precisam de cada um de nós. Então, nós temos que dar essa contribuição. Nós temos que ter a nossa sociedade protegida dessa prática que não deve acontecer, que deve ser banida na nossa sociedade. E uma maneira de banir essa prática somos nós que devemos denunciar, não ser condizentes com ela para que não perpetue a violência nas nossas famílias, nem na nossa sociedade. Ok, Ana, que pena que o tempo é curto, né? Eu fico aqui, ao mesmo tempo que estarrecido, né? Eu fico comovido em dar minha contribuição, né? Como pastor, como ser social, né? Mas eu louvo a Deus, Ana, pela sua vida, né? Pela contribuição que você trouxe a esse programa, às famílias que estão aí nos assistindo. Deus te abençoe, querida. Espero que você volte outras vezes, né, Kaline? Com certeza. Que volte outras vezes, porque fomos Com muito certeza. edificados, as famílias aprenderam bastante nessa noite. Deus te abençoe, querida. Muito obrigado pela sua presença. Pois é, eu já quero de cara dar a dica da semana, né? A dica da semana baseada nesse assunto é: preste atenção no comportamento do seu filho. Preste atenção como ele se comporta quando o vizinho entra na sua casa, quando o vovô chega, quando o papai chega. Preste atenção, comece a analisar como ele se comporta, por que ele não quer ir mais para a casa do vovô, da vovó, por que ele não quer ir mais, por que ele não quer ir mais para a escola. Então, essa é uma dica: preste atenção no comportamento dos seus filhos. E uma outra dica é: converse, deixe sempre uma porta aberta para o diálogo. Converse com os seus filhos a respeito do assunto, de uma forma delicada, mas de uma forma que ele comece a entender. O neném vai para a escola, já conversa orientando ele de que tem que proteger as partes íntimas. Se alguém tocar ele naquelas partes íntimas, que ele tenha a abertura de falar para você, mamãe, ou para você, para papai, para que nós possamos ficar assim atentos aos nossos filhos. Então, a dica da semana é esta: fique atento, tá certo? Deus abençoe você. Nós queremos também mandar um grande abraço aí para o Quero Mais Açaí. Olha, o Quero Mais Açaí é um lugar maravilhoso. Nesse calor aqui que faz Mossoró, não tem um lugar melhor da gente visitar do que eu Quero Mais Açaí. Fica na principal do Santa Delmira. É um lugar agradabilíssimo. É um lugar que você pode levar a família e também fazer o seu evento, né? Você pode fazer um evento, uma reunião de mulheres, uma reunião de casais, qualquer reunião que você quiser fazer. Lá tem um espaço enorme, adequado para as crianças, né? E você pode fazer a sua reunião social lá no Quero Mais Açaí. É só você passar lá e agendar o dia, você será muito bem recebido, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós vamos para o intervalo. Que o Senhor assim nos abençoe. Deus te abençoe. Cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar. DJ Bruno. Vivo cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim.
Voltamos? Glória a Deus por isso, né? Queridos, estamos de volta com o programa Família Restaurada. Tivemos aí uma entrevista maravilhosa com a nossa assistente social, né, Ana. Deus abençoe sua vida, querida. Pastor Cristóvão, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande. Eu gostaria de trazer aqui uma meditação à luz da palavra de Deus. A gente está falando aqui sobre a violência infanto-juvenil. E eu quero deixar um texto para você que está em Isaías 49, de 13 a 15. Está aí, você pode acompanhar essa leitura na sua TV. Versículo 3 diz assim: Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, monte, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que texto lindo. Ao mesmo tempo que o versículo 13, o povo de Israel estava louvando a Deus pelo livramento, no versículo 14 ele diz: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí o Senhor diz assim: acaso pode uma mãe esquecer um filho que amamenta? Todavia, se ela esquecer desse filho, o Senhor não se esquecerá de vós. Querido, até o capítulo 50, versículo 3, Deus nos mostra 3 motivos pelo qual Ele nos ama, pelo qual Ele não nos abandona. Talvez você que esteja aí me assistindo, você tenha sofrido algum dano, alguma violência, e você está dizendo: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E o Senhor diz: acaso pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Então, em primeiro lugar, Deus começa a falar do amor de uma mãe para com o filho. Ele te ama. Ao mesmo tempo que Deus, Ele é pai, Ele tem um sentimento materno no seu coração. O amor de mãe, o amor de cuidado, o amor de suprir as suas necessidades. E Ele diz: ainda que uma mãe venha esquecer dos seus filhos, todavia eu nunca esquecerei de você. Segundo ponto que o Senhor coloca, demonstrando o seu amor, Ele fala como valente. É interessante, irmãos, que o povo de Israel havia sido levado cativo. E aí eles estavam questionando isso: o Senhor se esqueceu de mim. O livro de Deuteronômio nos fala sobre a questão da separação. E ele diz que poderia haver divórcio. Moisés traz essa posição. E quando as pessoas se divorciavam, a mulher não podia mais voltar para o seu marido. E assim como o reino do norte havia se divorciado do Senhor, é como se eles não pudessem voltar mais para o Senhor. Mas ele diz assim: olha, o sumo sacerdote colocava o nome das 12 tribos no peitoral. Mas o Senhor diz: o seu nome está escrito na minha mão, esculpido na mão. Algo que era um pacto eterno. O Senhor estava dizendo: olha, vocês estão na minha mão. Eu estou olhando para vocês todos os dias. Eu estou cuidando de vocês. Quem nos arrebatará da mão do Senhor? E em terceiro lugar, o Senhor demonstra o amor para com o seu povo, falando como um amante. Como um amante. Durante toda a Bíblia, principalmente Jeremias, Oséias, o Senhor fala sobre relacionamento entre o homem e a mulher, comparando com o relacionamento entre Ele e o seu povo. Queridos, ainda que sejamos infiéis, como os judeus foram infiéis ao Senhor, Ele continuará sendo fiel a cada um de nós. Eu lembro de uma ilustração de uma mãe que estava no culto e estava com um padrasto no culto e tinha deixado a sua filha em casa dormindo. E o padrasto, querendo fazer maldade com aquela criança, que não era sua filha biológica, disse para a esposa, para a sua mulher: eu estou querendo ir em casa, eu esqueci algo, vou ter que ir buscar, com a intenção de fazer mal àquela criança. E aí a mãe, orando, dizia: Senhor, cobre a minha filha com teu sangue. Queridos, quando ele abriu a porta do quarto, que foi fazer a maldade com a criança, ele viu a cama toda ensanguentada. E ele saiu correndo em direção à igreja e disse: mulher, mataram a tua filha. Está todo cheio de sangue, a cama está cheia de sangue. E a mãe foi desesperada quando abriu a porta do quarto
estava lá a criança como um anjinho, dormindo. Não tinha uma gota de sangue. Querido, o Senhor diz que o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado e nos livra também de todo mal. O Senhor estava protegendo aquela criança. O Senhor protege o seu povo. O Senhor protege principalmente aqueles que colocam o seu coração à disposição de servir ao Senhor. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cuida. Mas quantas famílias têm se distanciado da presença do Senhor? E aí vem as consequências para os seus filhos. O mal, cada dia, vem de uma forma mais forte sobre a vida das pessoas. Cada dia o homem quer um pecado mais forte. Cada dia o homem quer se aprofundar na maldade. Às vezes tem uma esposa, mas quer abusar de uma criança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vai com tua família a uma igreja evangélica. Procura servir ao Senhor e Ele vai restaurar a tua casa, a tua família. Você adolescente, você jovem, talvez você tenha sido abusado. Perdoa essa pessoa e recomeça a tua vida com o Senhor. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, como diz a palavra de Deus, todavia o Senhor nunca vai te abandonar. E Ele escreveu uma história linda para você. Basta você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Abra o seu coração e deixa Deus transformar a sua vida. Acaso pode a mãe abandonar o seu filho que mamenta? Todavia, se ela fizer isso, o Senhor nunca vai te abandonar. Guarde essa mensagem no seu coração e confia perpetuamente no Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Nesse momento nós vamos orar, agradecendo a Deus, por esse programa, agradecendo a Deus pela sua vida, porque você está aí sendo edificado. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus, querido Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse programa, meu Pai. Amém, ó Deus, te louvo, Senhor, pela vida de Ana Augusta, Pai, que foi um instrumento do Senhor para falar também ao coração de cada família, Pai. Amém, que talvez Senhor. tenha sofrido algum dano, Senhor, alguma violência, Pai, mas que o Senhor esteja restaurando essas famílias, ó Pai, para a glorificação do Teu nome. Continua, Deus, nos usando como instrumento em Tuas mãos, que venhamos diminuir e que o Senhor cresça a cada dia. Nos abençoa, abençoa toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como é bom, né? Tá acendendo a luz, viu? Pra gente estar aqui. Quero agradecer aí a audiência de vocês, né? Com tanto carinho tem assistido o nosso programa. Nós louvamos a Deus pela vida de Chaguinha, hein, Chaguinha? A Chaguinha que faz a maior divulgação do nosso programa. Deus te abençoe, viu? Maravilhosa. Você é crocante e tudo, você é maravilhosa, viu? Quero mandar um abraço aí para a família de Celso. A gente não pode deixar de mandar um abraço para Cleide, Celso e família. Estão sempre assistindo o programa, sempre dando ligados. sugestões. Gostei, viu, Celso, da sugestão que você deu. A gente vai encaixar aqui no programa. Fique atento aí, fique ligadinho, você vai ver daqui a pouco. Quero mandar um grande beijo aí para Danúzia, né, que também está assistindo o nosso programa. Deus te abençoe, Danúzia, minha amiga. Um cheiro para Vanusa também, da Primeira Igreja Batista, que está aqui participando. Um beijo para Leidiane. Leidiane disse que eu estou o máximo hoje. Adorei, viu? Ela disse que eu estou linda. Obrigada, minha linda. Deus te abençoe. Um grande abraço aí para Leliane da IBM. Leliane, um cheiro para você, para Areli, né, para Hélia, para Hanna Melissa, Cainara e família, né? Ela mandou um beijo aí pro noivo Josean, Cainara, viu, Josean? Segura aí o beijo que Cainara mandou. Quero parabenizar também, que fez aniversário ontem. Quem foi? Muito bem, irmão Moreira. Muito bem. Moreira completando 22 anos, hein, Olha Moreira? aí, Moreira foi promovida. 22 anos. Moreira, né? Ali, esposa da irmã Severina, pessoa que a gente tem um carinho muito grande. O Bruno, né? Bruno Lennon. Bruno fazendo aniversário hoje. Hoje, né? Mandando um abraço especial pro Bruno. E amanhã, nosso irmão Lucas vai completar mais um ano na presença do Senhor. É okay? isso mesmo. Deus Essa abençoe semana vocês. também, nosso filho faz 3 aninhos. Um beijo, mamãe, pra você. Mamãe e papai ama você, tá bom, meu amor? Queremos também mandar um beijo pra Andréa Cris e família, Lisiene, Camila, Luana e Zuleide, lá da M, né, que estão sempre ligadinhas aqui no programa. Um abraço aqui, ó. Pastor Gerson e família. Olha, aí vai ter um congresso lá na Betel. Depois a gente vai divulgar direitinho.
tá certo? Pastor Gerson é um dos preletores, o pastor né? Gerson é um dos preletores. Próxima semana a gente traz a divulgação aqui direitinho, ok? Irmão Augustinho e Dejanira, né, que estão cada dia ligados. O pastor estava pregando lá na convenção, dizendo que quando as pessoas convivem, se parecem. Olha que casal para se parecer. Casal né? lindo, né? Parecem dois irmãos, irmão Agostinho e Dejanira, um casal lindo. Deus abençoe vocês. Um abraço também para Heloísa Canário e toda a família. A mãe de Heloísa não perde o nosso programa. Olha, um beijo para a senhora, viu? Deus abençoe aí a família aí dos Canários. Um abraço também para Nayara e Emily, Marta e Najara. Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo inteiro aí para a IBM, um beijo para vocês, né? Que nós amamos vocês de coração. Essa igreja é uma igreja que tem nos sustentado em oração e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E vocês são a coluna aí na nossa vida, no nosso ministério. Nós louvamos a Deus pela... Convida aí o pessoal para ir na IBM. Nunca mais a gente convidou, pastor. Querido, estamos chegando ao final desse programa. Queremos deixar esse convite a você, né? Graças a Deus tem chegado muitas famílias lá na igreja. Muitas famílias. Né? Muitas famílias têm chegado lá. E você também não pode deixar de ser edificado. Vá lá na Igreja Batista Memorial, ali no Santa Delmira, ali em frente à quadra de basquete, ok? Por trás do supermercado Queiroz. Você vai ser muito bem recebido e será, sem dúvida, muito edificado pela palavra do Senhor. Lembrando que dia de ir pro restaurante Sal da Terra, né? Então, assim, coloque aí as imagens do Sal da Terra. Você pode ir lá fazer uma visita a qualquer momento. Queremos também, desde já, dizer que nós estamos orando pela esposa do irmão Milton, né? Que está hospitalizada. Deus te abençoe, irmão Milton. Da nossa igreja, a comunidade de Mossoró está orando pela sua esposa, pela recuperação da sua esposa. E com certeza Deus vai te abençoar. Mas o restaurante está lá aberto. Se você quiser ir lá com sua família conferir, né? Vai lá. Faz um delicioso almoço, que o Senhor assim nos abençoe. Eu quero agradecer também a equipe técnica, né? Aqui tá cheio de gente, vocês não conseguem ver, mas aqui tem um monte de gente, né? Nós louvamos a Deus por essa equipe maravilhosa que está sempre aqui nos auxiliando, nos abençoando. Deus abençoe vocês ricamente, né? Que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de vocês. Muito bom. Deus abençoe. Estamos chegando ao final. Fica com o Senhor e, se Deus permitir, próxima semana estaremos de volta, tá bom? Beijão, fica na paz. Amém. Entrar em seu coração. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar